Queridos, nós estamos iniciando nesse domingo uma série de mensagens sobre família, tanto pela manhã, então você que não veio perdeu de manhã, nós estamos trabalhando com vários temas bem práticos na parte da manhã. De manhã, nossa irmã Rose, psicóloga, falou sobre psicologia aplicada à relação familiar. Domingo que vem, o Dr. Léo vai estar falando sobre saúde. No próximo, a Raquel vai estar trazendo uma abordagem nutricional. E no último domingo, o Pedrinho vai estar trazendo uma abordagem sobre como fazer o orçamento doméstico. Então, não perca, participe, convide outros, tanto para amanhã como para a noite. E o texto dessa noite é Gênesis 50, do verso 15 ao 26. Então, você pode acompanhar esse texto, Gênesis 50, verso 15 ao 26. Vamos acompanhar a leitura aí, 50 de Gênesis, verso 15. Vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra, lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho, mais uma vez ilumine os cantos escuros do nosso coração e faça-nos enxergar o que o Senhor quer que enxerguemos, modificar o que nós precisamos modificar. Abençoa as famílias aqui presentes e fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, família é um nosso porto seguro. A família é a célula máter da sociedade. A família é um tipo de pedacinho do céu aqui na terra. A família é a criação de Deus para dar a cada um de nós estabilidade emocional, identidade pessoal e valores que formam nosso caráter e também a concessão da alegria. Família é tema de poesia, como esse cordel que eu li. Minha família é assim, outras famílias assado. Mas família hoje é bom como era no passado. Eu amo minha família da cabeça até o pé. Toda família é gostosa do jeitinho que ela é. Tem família que é grande, tem família que é pequena, tem família só de dois. E mesmo assim vale a pena. Vamos amar a família e vamos guardar lá no fundo o mais belo dos tesouros que Deus nos deu nesse mundo. A família também é música, é tema de música, de canção, como essa música que você vai ouvir, um pedacinho que eu pedi para as meninas cantarem, essa música chamada Trem Bala. Elas vão cantar uma partezinha da música, mas é muito interessante o que a letra dessa música diz. Às vezes Deus fala com a gente por meio das pedras, né? Às vezes na cultura desse mundo nós temos pontes para o evangelho, e essa é uma das músicas que falam muito a ver, ou tem muito a ver com o projeto de Deus na sociedade, que é a família. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim?
Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento só se compartilhar. Também não é sobre correr sempre tempo para sempre ter mais, porque quando menos se espera, já ficou para trás. Segura o teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto eles estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Eu queria destacar esses versos aqui. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim cada momento sorriso a compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala e a gente é só passageiro prestes a partir. A família, queridos, é uma bênção, mas como acontece com tudo aquilo que é bom debaixo do sol desse mundo, a família também tem os seus males, tem as suas mazelas. E um dos maiores desafios que a família tem em todos os tempos é aprender como desenvolver um bom relacionamento. E todos nós conhecemos aqui a história de José. Nós sabemos que Deus elevou José da posição de escravo no Egito à posição de governador sobre toda a terra egípcia. E quando nós lemos a história de José, nós ficamos sempre focando, admirados sobre sua perseverança, sobre como ele aguentou firme, sobre como ele creu e continuou crendo em Deus quando as coisas iam ficando cada dia piores para ele. Mas não se fala muito sobre a família de José. Como é que era a família de José? Quem eram seus irmãos? Como é que eles viviam em família? O que é que eles tinham em comum e o que é que eles não gostavam um no outro? E hoje nós vamos recordar esse reencontro depois de muitos anos e depois de muita dor entre José e os seus irmãos. José, você sabe, era o filho predileto de Jacó e Jacó fazia questão de dizer que José era o preferido. Naquele episódio que Jacó dá para o filho uma túnica talar de mangas compridas, uma túnica cara, diferenciada, diferente daquela que os irmãos usavam no dia a dia. E José se destaca entre os seus irmãos por causa da roupa. E quem deu essa roupa foi o pai. Isso despertou nos irmãos ressentimento, inveja e raiva de José e do próprio pai. Ficaram bravos com o pai. E ficaram bravos com José também. E certo dia, por causa dessa raiva, eles resolveram matar José. Depois eles iam contar uma fake news. Iam dizer um animal grande pegou, dilacerou, e aí estão as roupas dele todas manchadas de sangue. Mas em vez de matar José, eles resolveram vender José, dava mais lucro. E aí passava uma caravana de ismaelitas, negociantes, indo para o Egito, e José foi vendido. Os anos se passaram, e aqui nós temos finalmente um reencontro de uma relação quebrada, de restauração de uma relação quebrada entre José e os seus irmãos. José numa posição muito boa, governador do Egito, seus irmãos estão morando lá, o pai já morreu, e agora os irmãos de José temem um acerto de contas. A raiva que os irmãos de José têm dele agora vira medo. Estão apavorados ao pensar no que José seria capaz. Mostra que muitas vezes o que a gente pensa do outro tem mais a ver com a gente do que o outro. Porque eles estão com medo, porque José vai fazer mal, mas eles fizeram mal. José nunca fez mal. Então, na verdade, eles estão temendo que José espelhe em seu comportamento o comportamento deles. E José não é como eles. E essa raiva se torna medo. E finalmente a gente sabe que se cumpriu o sonho do José. Ele sonhou um dia que os irmãos iam se curvar diante dele. Agora eles estão ali curvados diante de José. Chegou a hora da verdade. O que é que José vai fazer com seus irmãos? Como é que José vai tratá-los?
E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Esse reencontro do José com seus irmãos, depois de anos de conflito não tratado, não resolvido, que levou a esse distanciamento, a essa separação entre eles. E eu queria chamar a sua atenção, queridos, para 3 princípios do bom relacionamento da família, para a boa convivência familiar. O primeiro princípio que José ensina é esse aqui: trate seriamente do pecado familiar. O segundo princípio para a boa convivência da família é não condene, acolha. E o terceiro princípio para a boa convivência da família é peça perdão e perdoe. Então, o primeiro princípio para a boa convivência da família, dos relacionamentos, é esse aqui: trate seriamente do pecado. O verso 20, José diz para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que a vida de vocês fosse preservada. Existem questões na vida das famílias que são questões relativas ao temperamento de cada um, a personalidade de cada um, a maneira como cada um aprendeu a ser, que foi formada lá dentro da própria família. Nós nascemos em famílias diferentes, nós fomos criados em lugares geográficos diferentes. Existem valores e princípios que são valores e princípios para uma família e para outra não são. Uma família pode valorizar o crescimento econômico, a outra família pode enfatizar mais a educação e o conhecimento. Então as famílias, elas são completamente diferentes. Uma família pode ter vivido na região de praia, outra família pode ter vivido em zona rural. Para uma certa família, a esposa não pode trabalhar fora de casa, ela tem que cuidar do marido e dos filhos. Para outra família, a esposa deve ganhar dinheiro e também deve se realizar profissionalmente. E sobre tudo isso que eu falei, que não são coisas morais, são coisas neutras, o que se resolve quando há desentendimento é aceitação e é diálogo. Mas assim como existe pecado individual e pecado estrutural, existem pecados na estrutura da sociedade, existem pecados na estrutura de um governo, existem pecados na estrutura sociológica, na estrutura econômica, também há pecados familiares. Os irmãos de José planejaram matá-lo. E a gente sabe que isso é pecado. E quando eles resolvem vender José, o pecado deles não é menor. Porque matar José é pecado. Vender José como objeto e ganhar dinheiro em cima disso também é pecado. Tanto é pecado que José diz para eles: vocês planejaram o mal contra mim. Olha essa palavra, planejaram. Não é que o mal os tentou, não é que o mal os venceu, não é que o mal os seduziu. Eles fizeram planos de cometer maldade contra José. Porque no texto hebraico a palavra mal é ra. E ra não é mal. Ra é prejuízo. José está dizendo para os irmãos: vocês prejudicaram minha vida. Vocês prejudicaram a minha vida com meu pai lá atrás. Vocês prejudicaram o meu presente que eu tinha. E vocês queriam prejudicar até meu futuro, querendo que eu fosse escravo e acabasse meus dias como escravo. Vocês me causaram prejuízo. E o mal que eles praticaram não foi acidental, não foi sem querer querendo. O mal que eles fizeram foi intencional. Aí eu pergunto: será que é possível que dentro de uma família os seus membros tenham pecado uns contra os outros, pecados a confessar e a deixar? Sim. Nós temos exemplos na Bíblia aos milhares, aos centenas de milhares, aos milhões. Estou exagerando. Tem muito exemplo na Bíblia de pecados familiares. Eu vou te contar só um. A amargura de Sara, que não suportou esperar Deus cumprir a promessa, e deu Agar
a sua serva, para gerar filhos de Abraão. E depois de um tempo, quando nasce Isaque, Sara manda expulsar Agar e Ismael da sua casa. Ela cometeu 3 pecados. Primeiro pecado, o pecado da amargura. Sara era uma mulher amargurada. Ela vivia culpando o marido, ela vivia culpando Deus por não engravidar. Essa amargura que era fermento na relação dela com Abraão e com todos na família. Me dá filhos. Por que você não me gera filhos? Ó Deus, porque o Senhor não me dá o que eu quero. Essa amargura crescente de Sara não a fez orar, diferente de Ana, que foi no templo e orou muito, né? Sara foi reclamar de Deus e disse: já que Deus não resolve logo, vem cá, Agar, deita com meu marido, vamos ter um filho com ele. O segundo pecado de Sara é o pecado da ira, porque quando nasce Ismael, filho de Abraão, ela fica com inveja, porque a sua serva, que ela mandou deitar com o marido, deu um filho, e agora ela está com inveja, com raiva, sendo que a ideia foi dela. Terceiro pecado de Sara é condenar Agar e Ismael à morte, quando ela manda os dois para o deserto para se virarem. Então, esse pecado que não foi confessado, que não foi tratado, até hoje o mundo sofre com esse pecado. O conflito entre ismaelitas, israelitas, o conflito entre árabes e judeus. Está vendo um problema de pecado familiar não é resolvido? Isso explode lá na frente e atinge outras pessoas que não tinham nada a ver com essa situação. Infelizmente, as famílias podem conviver anos com pecado familiar e não se arrependerem deles. Eu quero citar alguns pecados familiares aqui. Não todos, porque levaria muito tempo. Um dos pecados familiares, o pecado da mágoa. Nós brigamos, eu não quero pedir perdão e você não pede perdão e eu não perdoo. E essa mágoa vai crescendo, joga para debaixo do tapete, até a hora que isso explode de maneira irreversível. O pecado da ganância, já ouviu falar de briga por herança? Famílias que ficam brigando pelo dinheiro dos pais, avós, bisavós. O pecado da murmuração, aquela pessoa que na família fica queixando de tudo, de todos, nada tá bom, tá tudo ruim, cada vez pior. O pecado da vingança, desejar que aquela pessoa que errou com você na sua família sofra. Sofra. Que Deus pese. Tem gente que é mais espiritual, né? Diz assim: Deus pese a tua mão sobre ele, né? É a mesma coisa. Quando você pede para Deus pesar a mão, você imagina o peso da tua mão. Tem uns irmãos aqui pesados de mão. Imagina de Deus. Se ele encostar, você é pulverizado. Né? Mas tem gente que ora: Deus pese a tua mão sobre ele. O pecado da maledicência, fala mal de alguém da família diante dos parentes. Então há muitos pecados familiares. E os irmãos de José reconheceram que tudo que eles fizeram aqueles anos todos era pecado. E eles pedem perdão. 17, eles falam para José: perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Olha que frase de pedido de perdão. Os irmãos de José estão realmente arrependidos, convictos do seu pecado. Só que eles não têm coragem de chamar Deus de nosso Deus. Eles dizem o Deus do teu pai. Eles não têm coragem de chamar o pai de pai deles. Eles dizem o Deus do teu pai. Isso é consequência, resultado do arrependimento, quando a gente sabe que não é digno de estar diante das pessoas e do Senhor. Do mesmo jeito que o filho pródigo chegou para o pai: eu não sou digno de ser chamado teu filho, não sou digno de voltar, não sou digno que o Senhor me trate de novo como filho, eu sou digno de que o Senhor me contrate para trabalhar para o Senhor. Pessoa arrependida sabe o que ela fez e ela está realmente contrita. E se houver perdão, é lucro. Mas os irmãos de José pedem perdão, José perdoa, e a garantia do perdão de José está no verso 21. Ele diz: não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos.
Então, pecado familiar é para ser confessado, admitido e perdoado. Só que tem muita gente que chama o seu jeito, o seu pecado familiar de esse é o meu jeitão. Já ouviu? Não é pecado, é meu jeitão. Eu conheci muitas pessoas no pastorado que agrediram membros da sua família, dizendo o seguinte: sabe o que é? Eu tenho sangue alemão, ou eu tenho sangue italiano, ou eu tenho sangue espanhol. Então, além de não admitir que é agressivo, que é mal educado, bota a culpa nas pessoas de outros países que não tem nada a ver com isso, não é? Como se sangue tornasse alguém violento e agressivo. Às vezes, os conflitos na família vão decorrer não diferenças de opinião, não são por causa das diferenças de opinião. Existem pecados arraigados mesmo, há anos, que levam maridos e mulheres, pais e filhos a se agredir. É quando a família se comunica por agressão. Esse aí, o marido não chama mais a mulher pelo nome, nem por um termo afetivo. Essa aí, esse aí. Quer ver uma coisa horrível? Essa criatura. Gente, isso é uma. Quando eu ouço essa palavra, essa criatura, é você chamar o outro de cachorro, gato, papagaio, qualquer coisa assim. É muito feio, porque perdeu o encanto. Só sabe se comunicar de maneira agressiva. São coisas que estão arraigadas lá há anos. E as pessoas vão se agredindo e nem percebem mais que são agressivas, porque isso tornou tão normal, tão comum falar desse jeito com os membros da família. Então, os irmãos de José pedem perdão, José perdoa porque não guardou mágoa deles. Então, a Bíblia diz que aquele que encobre suas transgressões não prosperará, mas que aquele que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o chamado de Deus é para que eu e você tratemos seriamente dos nossos pecados na família. E a gente não fique justificando, dizendo que é meu sangue, é o meu jeitão. Não, é pecado, não é jeitão. A segunda maneira que a Bíblia nos ensina para melhorar a convivência da família é não condene, acolha. No verso 19 está escrito: José, porém, disse aos seus irmãos: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? A primeira coisa que José diz nesse verso é: não tenham medo. Interessante. Porque no texto hebraico há várias palavras descritivas para medo. O medo dos irmãos de José é um. O medo que José diz, não tenham medo, é outra palavra no hebraico. O medo que a gente conhece é um medo causado por espanto, por ansiedade, medo do futuro. Mas não é esse medo aqui que José está falando, não tenham medo. A palavra hebraica que José está usando para os seus irmãos é uma palavra que tem a ver com temor, adoração a Deus. É uma palavra religiosa. José está dizendo: eu não sou Deus para vocês terem reverência, temor. Temam a Deus. É isso que ele está dizendo. Eu não estou no lugar de Deus. Eu não sou Deus. Se Deus tiver que corrigir alguma coisa, ele vai corrigir. Mas Deus fará isso. Eu não. Não temam a mim como se eu fosse Deus. Eu não estou no lugar de Deus. E eu não sou o juiz das suas consciências. Então, dessa forma, José, que tinha perdoado os seus irmãos, agora acolhe os seus irmãos. Ele não os condena. Não vive o resto da vida dizendo: lembra, 23 de janeiro de 1974, às 18 horas, quando você falou aquilo, né? Tem gente assim. José não condena os seus irmãos, ele acolhe. O Blaise Pascal, que você conhece bem, matemático, escritor, físico, filósofo e teólogo e tantas coisas mais, ele comentou essa passagem aqui. E o Pascal disse que a semelhança entre José e Jesus é gritante.
Ele disse: Jesus é José no Velho Testamento, porque o amado do Pai é enviado pelo Pai para os seus irmãos, para salvar os seus irmãos. O inocente é vendido pelos seus irmãos por moedas, assim como o Salvador também foi vendido por moedas. Na prisão, José é inocente, e na prisão, José está entre dois malfeitores, padeiro e copeiro. Jesus na cruz, inocente, está entre dois malfeitores. José prevê boa sorte para um e condenação para o outro. Na cruz, Jesus salva um e o outro é condenado justamente. José implora por aquele que saiu da cadeia, junto com ele na prisão, aquele que será solto, José implora para que se lembre dele quando ele for restaurado com Faraó. O ladrão na cruz pede para Jesus se lembrar dele quando Jesus entrar no reino. Lembra-te de mim. As semelhanças são maravilhosas entre José e Jesus. Só que eu quero convidar você a acompanhar alguns detalhes sobre os irmãos de José. Quem eram os irmãos de José na descrição do pai? Isso é importante. Se você olhar o 49, capítulo 49 de Gênesis, você vai ver a descrição da personalidade de cada um dos irmãos de José pelo pai. O pai, antes de morrer, era costume isto, o pai abençoava, chamava todos eles, tivesse 15 filhos, 20, 30, chamava um por um e punha a mão na cabeça e abençoava os filhos. Nenhum pai morria bravo com seu filho, nenhuma pessoa morria em Israel, digo, mal com alguém. Então ele abençoa todos os filhos. Cada um tem uma personalidade. Olha que interessante. Rúben é turbulento como as águas. Rúben é um tsunami, verso 4. Simeão e Levi eram violentos. Judá era um filho de leão. Issacar, Zebulon, é um porto onde os navios atracam. Issacar é um jumento deitado sob o peso da carga. Dan é uma serpente à beira da estrada. Gade é frágil, atacado por ladrões. Aser servirá aos reis. Naftali é uma gazela que faz festa. José é uma árvore frutífera. E Benjamim é um lobo predador. Jacó sabia quem eram seus filhos. As alegrias e as tristezas que cada um lhe deu. Mas sabe o que é mais incrível nessa história da bênção do Jacó? Ele termina a sua vida abençoando todos os seus filhos. Ele sabe o que eles fizeram contra José, mas ele não morre amaldiçoando os filhos. Ele abençoa um por um. E o que nós aprendemos com Jacó é que ele diz sobre cada um dos filhos o que é melhor, não o que é pior. A característica de personalidade de cada um dos filhos. E todos eram uma bênção para o pai. Por isso, não condene seus familiares, porque eles não são exatamente do jeitinho que você gostaria. Abençoe. Não é isso que Paulo manda a gente fazer? Abençoe os que vos perseguem. Abençoe, não amaldiçoe. Que a nossa palavra para os nossos familiares sejam palavras de bênção. Então, acolha. Vamos fazer um teste agora? Eu vou descrever aqui os 4 funcionamentos da personalidade humana. Eu sei que tem outras classificações, mas para ficar fácil. Para a gente conhecer um pouquinho mais quem é a pessoa do nosso lar, da nossa família. Como é que funciona a personalidade dele ou dela? Eu vou classificar as personalidades por cores. Eu vou chamar de personalidade vermelha, personalidade amarela, personalidade azul, personalidade verde. É só cor, não tem nada a ver a cor com preferências pessoais. Nem pelo time que você torce, nem para o partido que você vota, são cores. Vamos conhecer então a personalidade vermelha. Personalidade vermelha é assim. O que você está fazendo parado aí? Levanta, fica de pé, faz alguma coisa. Já terminou o que eu pedi para você fazer?
Tá demorando, hein? Fala logo, não enrola, seja direto. O que você quer? Fala logo. Deixa que eu faço. Eu não suporto gente lerda. Tem vermelhos aqui? Levanta a mão. Estão com medo de levantar, né? Personalidade amarela. Amarela. Boa noite! Tá fraco? Boa noite! Tá fraco? Boa noite! Aê! Onde vai ser o churrasco amanhã? Na casa de quem? Bota uma música aí, tá muito quieto, muito parado. Já ouviu aquela piada? Deixa eu te contar. Que horas é o coffee break? Você viu minha story no Instagram? Curtiu? Compartilhou? Quantas vezes você curtiu? Quantas vezes você compartilhou? Tem amarelos aqui? Nossa, não tem. Primeira vez que eu não vejo nenhum amarelo festeiro, que tem um holofote em cima da cabeça, que tá rindo o tempo. Não tem amarelo aqui? Poxa, tem, claro que tem. Personalidade azul. É assim. Boa noite. Que horas começa? Que horas acaba? Onde é que está o cronograma para eu seguir o procedimento? Qual é o protocolo dessa ação aí? Tem aí uma planilha de Excel? Eu nunca improviso nada. Por favor, não atrasa, chega na hora. Isso não é uma piada? Ah, que engraçado. Tem azul aqui? Tem. Com duas mãos. Com duas mãos. E a personalidade verde? Olá, tudo bem? Posso ajudar? Do que você precisa? Pode contar comigo. Claro que eu tenho tempo, vou parar o que eu estou fazendo. Fala. Tá doendo? Como é que aconteceu isso? Conta para mim. Leva o casaco, leva o guarda-chuva. Calma, tudo vai dar certo. Tem algum verde aqui? O segredo, os verdes são a maioria, tá? Queridos, as pessoas são muito diferentes da gente. E isso graças à maneira de Deus fazer as coisas. Porque Deus não criou todas as coisas iguais. Há multiforme pássaros, espécies de pássaros, há multiformes tipos de flores e plantas, há multiformes espécimes marinhas, há multiformes animais. Existem 4 estações do ano, não uma. E existem 4 diferentes fases da lua, não uma. Então Deus é muito criativo e tudo que ele faz é multiforme e multiformemente variado. E cada coisa que Deus criou existe nela a mesma beleza e a mesma imagem e semelhança de Deus. Então, nas famílias nós vamos encontrar essas diferenças de como viver dentro de casa. É por não conversar sobre essas diferenças que os conflitos surgem. Pela pressuposição de que o outro tinha que saber o que eu estou pensando, de que o outro tinha que ter bola de cristal para adivinhar o que eu queria que ele adivinhasse. Não, as pessoas não têm bola de cristal. Se você não falar, elas não vão saber. Tem gente que é assim, né? Você já devia saber disso. Não, as pessoas não sabem às vezes. E às vezes, se é homem, tem um neurônio. Só um. O homem tem um neurônio, né? Não, não é não. Não tem só um. Mas na verdade, queridos, as pessoas são completamente diferentes umas das outras. Por isso que tem que ter diálogo, porque o conflito é algo natural do comportamento humano. Conflito é necessidade. Sabe por que as pessoas têm conflito? Porque elas estão expressando uma necessidade não atingida, não satisfeita. Então as pessoas reclamam de algo que elas estão sentindo falta. E quando a gente olha para o campo familiar, às vezes as pessoas reclamam, se não for uma pessoa muito chata demais, se é uma pessoa normal, se bem que o conceito de normal é relativo, mas geralmente a pessoa, quando reclama, ela está sentindo falta de alguma coisa. Então, em vez de ficar taxando as pessoas, pergunta assim: o que eu estou deixando faltar aqui?
Às vezes é reclamação de uma falta, de alguma coisa. Então, acolha e abrace. E a terceira maneira, terceiro princípio para uma boa convivência é peça perdão e perdoe. Vou terminar com o verso 20 e 21. José fala: Não tenham medo, sustentarei vocês, seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Olha que bonito. Depois que José perdoou seus irmãos, ele falou amavelmente com seus irmãos. Só tem um jeito de você voltar a falar amavelmente: quando você perdoa. A Bíblia de Jerusalém, ela traduz esse verso aqui, verso 20, da seguinte maneira: O mal que tinhais intenção de fazer-me, vírgula, o desígnio de Deus mudou para o bem. O que é que fez José então perdoar os seus irmãos? Ele entendeu que tudo que ele passou, em tudo que ele viveu, havia um desígnio de Deus. E queridos, nós que somos crentes, nós temos que repetir isso. Em tudo que nos acontece, há um desígnio de Deus. Amém? E há mesmo. Nada pega Deus desprevenido. Deus não cochila. Deus não fala, ups. Deus não tem plano B, plano C. Tudo é desígnio dele. Ele é soberano. E José entendeu, tudo que eu passei era desígnio. Era propósito de Deus. Por quê? Porque se eu não tivesse sido vendido para o Egito, eu não estaria na casa do Potifar. Se eu não tivesse na casa do Potifar sendo acusado pela mulher do Potifar, eu não teria sido preso. Se eu não tivesse sido preso, eu não adivinharia, eu não contaria o sonho por revelação de Deus sobre os funcionários do faraó. E esse que saiu não falaria que eu tenho de Deus a capacidade de interpretar sonhos. E se eu não tivesse na cadeia, o faraó que teve o sonho e não sabia interpretar, não saberia que eu estava lá na cadeia, não me tiraria da cadeia, pediria para eu interpretar o sonho. E se eu não tivesse na presença do faraó, ele não me colocaria como governador. Se eu não fosse governador, responsável por administrar toda a agricultura do Egito, 7 anos de fome, meu pai e meus irmãos iam morrer de fome. Entendeu? Esse é o princípio José. Aplicável a mim e a você toda hora. Tem algum propósito aí? Tem. É desígnio, é intenção. Tudo é projetado antecipadamente pelo desígnio de Deus antes do tempo existir. Por isso, embora os irmãos de José tenham pecado contra ele, isso aí não fugiu do controle de Deus. Como eu falei, Deus usou a venda de José para José sustentar os seus irmãos nos 7 anos de fome. De um só acontecimento, a venda de José, duas coisas aconteceram. Primeira, o Senhor se tornou conhecido lá do Egito. Faraó conheceu a Deus. Segunda, Deus evitou que o povo dele fosse extinto, graças à venda de José para o Egito. José perdoou seus irmãos, porque entende que o mal deles praticado era, na verdade, parte do plano de Deus. Então, meu irmão, se você está bravo com alguém, irado com alguma coisa que alguém te fez de mal, a questão não é você olhar para essa pessoa. A questão é olhar para Deus. O que Deus está querendo com isso? Não se trata de você. A gente tem a mania de achar que a vida tem a ver com a gente, né? Não tem a ver com a gente. Tem a ver com Deus. Você não está no reino de Deus? Se você está no reino de Deus, nada tem a ver com você mais. Tem a ver com Ele. Se você entregou a tua vida a Jesus, não tem mais a sua vida a ver com você. Tem a ver com Ele. É Ele que está guiando. Não dá para você chegar para Jesus, sai daí do volante que o senhor não sabe guiar, né? Sai da cabine do piloto que eu vou pilotar. Vai? Quer pegar um Airbus na mão?
É Ele que conduz, queridos, tudo que acontece. Tem a ver com a eternidade. E graças à família de José que não morreu, Jesus veio e salvou a gente. Olha como a coisa vai longe, né? Eu sei que não é fácil perdoar quem te fez mal, quem me fez mal. Não é fácil. Se há uma das coisas dificílimas para a gente é perdão. Às vezes você consegue perdoar, às vezes você ainda não conseguiu perdoar. Eu sei, é verdade. Às vezes as feridas continuam abertas. Às vezes dói lembrar o que aconteceu. Só que o perdão é necessário, queridos, para que a vida continue. Senão a vida para. Para mesmo. Quando nós não perdoamos, nós carregamos um peso nas costas, que vai ficando cada vez mais pesado e dificulta que a gente siga em frente. Esse fardo, esse peso aí não é seu. Não é seu. Outros colocaram isso nas suas costas, através de palavras agressivas, através de ofensa, maus tratos, e você foi pegando como seu. Verdade, eu sou um relapso, mais um. Verdade, eu sou lerdo, mais um. Verdade, eu não faço nada certo, mais um. E vai pesando. Você pega como seu o que veio da boca dos outros. Os irmãos de José botaram em José o apelido de sonhador. Toda vez que José aparecia, lá vem o sonhador. Só que José não pegou isso aí para ele. Ele não deixou essa ofensa tornar o coração dele azedo. É preciso cuidado, irmãos, porque às vezes tem pessoas que passam 30 anos de vida, lá pela faixa dos 40, 50. Ah, é porque meu pai. Ah, é porque minha mãe. Ah, é porque eu não tive danoninho quando eu era criança. Ah, é porque eu não tomei todinho. Ah, é porque eu não tive aquela boneca. Ah, é porque eu não tive aquele carrinho. Ah, é porque os meninos da escola tinham bolsa e eu não tinha. Ah, é porque. Até quando você vai carregar isso? Percebe como está atrapalhando? Retardando sua vida? E tem outra coisa, ninguém gosta de ficar do lado de quem só fica, ai, ó vida, ó azar. Lembra do Wally, não sei o nome. Wally. Hã? É, isso. Uau, uau, isso. É, José não ficou o resto da vida carregando aquele peso. Então, perdoar é largar o peso. Largue esse peso. Jesus não disse, deixa o teu fardo comigo? Até esse. Larga para Jesus, ele sabe o que fazer. Porque quem perdoa faz bem primeiro para si mesmo. Porque está cuidando da sua saúde mental. Está dizendo para si mesmo que perdoa porque não quer chegar atrasado para o novo projeto que Deus está construindo para a sua vida. O texto diz que José, depois que perdoa os irmãos, fala com os irmãos amavelmente. E o perdão verdadeiro sempre muda o meu tom de voz. Pode parar para perceber. Quando você perdoa, o teu tom de voz com a pessoa muda. Nós não falamos mais um tom melancólico, nem um tom agressivo. E quando a gente perdoa, o amor que tinha ido embora volta. A Hannah Arendt, ela escreveu uma coisa que eu acho maravilhosa sobre perdão. Ela diz que o ato de perdoar leva a pessoa em consideração. A pessoa. Nenhum perdão perdoa o assassinato. Nenhum perdão perdoa a agressão, nenhum perdão perdoa o adultério, nenhum perdão perdoa o roubo. Perdoa o assassino, o ladrão, o adúltero e etc. Sempre nós perdoamos alguém, nunca algo. É imperdoável aquilo que a pessoa fez. O que ela fez é imperdoável.
mas ela é perdoável. Ana dizia isso, Hannah Arendt. Nós sempre perdoamos alguém, nunca algo. Foi mal mesmo o que vocês fizeram, mas eu perdoo vocês. É por isso que Hannah Arendt diz que nós acreditamos que o amor pode perdoar a pessoa. E um casal voltando da lua de mel, ambos irritadíssimos. E aí eles foram procurar o pastor que fez o casamento. E o pastor disse: qual é o problema? A mulher, a esposa diz: é que ele aperta e eu enrolo. Como assim? Não estou entendendo. A esposa disse: quando a gente era criança, a gente era muito pobre. Somos 12 irmãos. E a gente pegava o tubo da pasta de dente e tinha que enrolar lá no fim com um palitinho, sabe? Punha o palitinho na ponta, enrolava até a última gota acabar. E só quando a última gota acabava, a gente comprava ou punha outra para abrir e usar. E o marido disse: pois é, mas na minha casa a gente nunca teve problema financeiro. A gente pegava a pasta de dente, apertava o tubo bem no meio, saía um monte, caía fora, e usava mais uma vez, jogava fora, comprava outro. Né? Tão barato pasta de dente. Eu nunca tive problema financeiro. Aí o pastor disse: então, a partir de hoje, vocês vão comprar 2 tubos de pasta de dente. Cada um vai ter o seu. E cada um vai usar do jeito que foi ensinado. Não queiram mudar o outro. Você não está aqui para mudar ninguém. E eu quero terminar, queridos, lembrando de um acontecimento no ano de 2004, lá na Holanda. Um radical muçulmano matou um cineasta holandês chamado Theo van Gogh. Curioso, né? O Van Gogh, pintor, tinha um irmão chamado Theo. Mas esse Theo van Gogh era um cineasta holandês e ele foi morto por um radical islâmico. Porque esse Van Gogh ele produziu um curta-metragem chamado Submissão, descrevendo a dura e difícil vida das islâmicas no regime islâmico. Imagina quando isso foi veiculado, a Holanda cheio de imigrantes islâmicos praticantes, começou uma onda violenta e esse homem foi assassinado por um radical islâmico, Mohamed Buri. Na sequência, isso foi produzindo uma série de ataques de retaliação contra islâmicos. Mesquitas foram atacadas, escolas islâmicas foram bombardeadas na Holanda. Incrível. Como é que a Holanda pode ter uma reação dessa? Só que um pastor protestante holandês chamado Kees Siebrandi, que era conservador e que é crítico do islamismo, ele tomou uma atitude surpreendente. Ele foi até a mesquita do seu bairro, bateu na porta, os fiéis adorando Maomé, ele bateu na porta. Quando eles viram o pastor, eles tomaram um susto. Será que é um homem-bomba? O pastor disse: não, vocês vão rezar para Maomé, eu vou ficar de vigilante, eu vou ficar de guarda aqui até acabar o serviço. Ele fez isso. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E esse pastor convocou outras igrejas e outros pastores para fazer isso. E as outras igrejas, os irmãos e os outros pastores foram. E eles fizeram uma corrente humana em volta da mesquita. Ficaram fazendo isso 3 meses, enquanto os islâmicos adoravam Maomé. E é claro, isso chamou a atenção da opinião nacional, internacional. Um repórter chegou para entrevistar o pastor e perguntou algumas coisas para ele. Você fez isso em nome da liberdade de expressão? Ele disse não. Você fez isso porque você teve alguma experiência de rejeição na sua vida? Ele disse não. Ah, você fez isso para não ser atacado pelos islâmicos? Ele disse também não. Mas por que você fez isso? Ele respondeu: eu fiz isso por Jesus. Porque ele me mandou amar o meu próximo e até o meu inimigo. Eu fiz isso por ele.
E se nos nossos relacionamentos nós agíssemos uns com os outros por causa de Jesus? O que é que ia acontecer? Eu fiz isso por Jesus. Que Deus nos abençoe para que a gente viva a nossa vida familiar com os nossos queridos em Jesus, como Jesus. Amém, queridos? Deus nos abençoe.